Olá, eu sou Janaína Calonga, padeira da Upani, e hoje eu vou falar sobre escolha de ingredientes para fazer pão em casa. Cada vez mais as pessoas estão achando legal cozinhar em casa, e fazer pão está super na moda. Existem N sites, blogs, Instagrams e pessoas dando receitas pelo mundo afora. Eu, na minha jornada do pão, comecei seguindo muito desse pessoal. E eu acho super válido. Mas uma das grandes dificuldades que eu tinha era na escolha de ingredientes, principalmente quando eu seguia alguém que era estrangeiro. Aí complicava tudo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre farinha, peso e fermento, para ver se a gente elucida um pouco e vocês acham mais fácil seguir essas receitas em casa. Primeiro a gente vai falar sobre farinha. Farinha de trigo sempre, tá? Depois a gente fala um capítulo à parte sobre outros tipos de farinha. O trigo ele é feito de 3 partes. Germe de trigo, que é a semente, da onde brota a plantinha. Endosperma, que é a parte do amido, do carboidrato do trigo, que dá força para essa plantinha crescer. E a casca, que é a casca, basicamente. A gente tem que lembrar que a farinha do trigo é feita do grão do trigo. E o grão do trigo nada mais é do que a sementinha que o povo planta e vira uma planta de trigo. O que acontece? Temos esses três partes importantes. Cada uma representa uma coisa. Germe vai te dar proteína, vai te dar vitamina, vai dar todo o nutriente. Pensa que é um embrião do trigo. Endosperma vai te dar carboidrato. Ponto. A casca vai te dar sais minerais, vai te dar vitaminas e vai te dar fibras. E cada tipo de farinha possui um pouco ou mais desses ingredientes. Aí a gente vai para a pergunta. Jana, mas a farinha branca é horrorosa e a farinha integral é super legal? Vamos entender primeiro o que é cada uma. Eu trouxe algumas coisas para a gente ver hoje. Isso aqui é uma farinha integral. Já vou mostrar para vocês no close. Isso aqui é uma farinha branca. As duas são nacionais e são do sul do Paraná. Isso quer dizer que são trigos invernais. Tá dando para vocês darem uma olhada? Legal? Entendemos? Então vamos lá. Essa mão aqui é a farinha branca. É a farinha já refinada que contém basicamente endosperma e germe. Essa aqui é uma farinha integral orgânica, que o que ela contém? Todas as partes do trigo, certo? Então, uma farinha integral é uma farinha que tem fibra, vitamina e sais minerais a mais do que uma farinha branca. Agora, a gente vai dar uma olhada em 2 tipos de farinhas integrais diferentes. Dá para vocês darem uma olhada? Eu já tenho uma diferença de cor, eu tenho uma diferença de temperatura, infelizmente não dá para vocês verem, e eu tenho uma diferença de cheiro. Forte, uma diferença grande. Por quê? Qual que é a diferença entre essas 2 farinhas? Essa farinha aqui é uma farinha que ela foi feita branca e depois foi adicionado farelo nessa farinha. O que é o farelo? É a casca moída. Essa aqui é uma farinha que saiu exatamente do grão moído no moinho a pedra. Ou seja, isso aqui é uma farinha realmente integral. Isso aqui é uma farinha constituída integral. E daí vocês vão me perguntar, Jana, como que eu fico sabendo disso? Como que eu vou fazer com isso na minha compra do mercado? Muito simples. Procura sempre um saquinho que você tem um número de atendimento ao consumidor, um e-mail, uma página na internet, qualquer coisa. E manda uma pergunta. E faça um questionamento para o produtor. Olha, a sua farinha, ela é diretamente do grão ou vocês constituem uma farinha integral? Se você puder optar sempre pela farinha integral, direto do grão. É muito mais legal, é o trigo exatamente como ele é, sem modificação e com as proporções naturais. Isso é sempre bacana. Uma farinha é melhor do que a outra? Mais uma vez, não existe nada melhor do que o outro. São simplesmente diferentes. Depende da sua dieta e da sua opção. Falamos sobre farinha? Agora vamos falar sobre um outro ponto importantíssimo. Peso. A maioria das receitas vem em peso. 527 gramas de farinha, mais 2 gramas de sal. E nem sempre a gente tem uma balancinha de precisão em casa. Então, vamos descobrir agora quanto pesa uma xícara de farinha de trigo branca normal. Eu vou pôr o peso do meu medidor e a gente vai saber exatamente agora
quanto pesa. Pronto para anotar? Uma xícara de farinha de trigo branca normal, brasileira, pesa 137 gramas. Anotou? Isso vai te ajudar muito. Você pode usar qualquer xícara na sua casa, que as medidas são universais. Agora eu vou pesar uma xícara de farinha de trigo integral. Aí vocês vão falar, mas Jana, é tudo farinha de trigo. É, mas o peso é diferente. Por quê? Essa aqui tem muito menos umidade do que a outra. E por isso ela absorve mais água. Por quê? Porque ela tem mais fibra e o peso é diferente. Uma xícara de farinha integral brasileira pesa 117 gramas. E com isso dá para vocês fazerem as medidas. Certinho? Agora a gente vai fazer uma outra medida que vale muito a pena, que é a medida do sal. Também é um produto que a gente sempre fica na dúvida de quanto mede. Então, ó, tô pegando aqui uma colherzinha pequenininha, que é basicamente uma pitada, e a gente vai fazer já o peso de quanto que é esse bichinho. 1 grama. Então, a gente tem que saber que, ó, uma pitada de 2 dedos. O que que é uma pitada de 2 dedos, ó? Dedão e esse dedo aqui, 1 grama, certo? Com isso, dá para vocês também medirem o sal. Espero que vocês tenham ótimas receitas e se quiserem, comentem aqui embaixo, me mandem suas dicas, ok? Um beijo, a gente se vê depois.